reunião, né? São momentos até que ajudam não apenas na comunhão, mas também no relacionamento, no fortalecimento de laços entre nós. Então, vamos aproveitar esse momento, porque é uma vez a cada 4 anos. Vamos aproveitar que o Brasil está conseguindo fazer bons jogos e que está com a gente. Então, rapaziada, se puderem fechar seus olhos aqui, vamos iniciar orando. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos aqui em alegria, em comunhão com os irmãos em nossas vidas, Senhor. Abençoe nossas famílias, abençoe a nossa nação, que nós venhamos nesse momento a ter um bom momento de devocional centrado na sua palavra, que venha realmente nos edificar em Cristo e que este venha ser um momento de alegria, Pai. Que este venha ser um momento de fortalecimento de laços, para a criação também de novos laços de amizade, companheirismo, de união na fé entre os irmãos em Cristo Jesus. Abençoe as nossas vidas, abençoe, Senhor, também que essa Copa do Mundo não venha acontecer nada de errado. Abençoe também nossos jogadores, Pai, inclusive os jogadores do Japão. Que nós venhamos a continuar aqui, Senhor, centrados na Tua Palavra, aprendendo de Ti com alegria e com sinceridade em nossos corações. Que nós venhamos abrir nossos corações para aprendermos de Ti, para ouvirmos mais da Tua Palavra e que a glória do Senhor se manifeste entre nós. Que a Sua presença se torne palpável entre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós entregamos esse momento a Ti. Faça desse momento o que o Senhor quiser e que este venha ser um momento onde, acima de tudo, o Teu nome será glorificado e onde haverá verdadeira alegria no Teu Santo Espírito. Para a honra e glória do Teu Santo Nome, é o que nós oramos, Pai. Desde já nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, rapaziada. Então, falta apenas 35 minutos para o jogo. Eu vou já passar a palavra para o tio Lore. Então, Lore, você já está preparado aí, queridinho? Preparado eu não tô, mas vamos lá, né? Senhoras e senhores, que prazer imenso é estar com vocês aqui nesse dia muito bacana, muito legal. Galerinha, eu vou precisar da ajuda de vocês hoje. Eu vou falar vários versículos, várias coisinhas, e eu preciso que pessoas coloquem aí no chat os versos. Em especial, eu vou estar usando a versão NVI aqui na minha Bíblia mesmo, para ler a passagem principal. Quem quiser também abrir a própria Bíblia também ia ser muito legal. O que a gente vai ler hoje é Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Eu sei, é um pouco extenso, mas a gente vai tentar ser meio rápido aqui, bem dinâmico, tentar tirar o máximo possível de proveito desses versículos que a gente vai ler. Para dar um pouco de contexto para vocês, Filipos era uma colônia romana, muito patriótica, uma galera bem nacionalista que vivia ali, uma galera que gostava de se orgulhar de ser romano, e tinha uma igreja ali, e essa igreja ajudou Paulo no momento que ele estava na prisão em Roma, financeiramente. Paulo, extremamente agradecido, muito grato pela ajuda que os filipenses deram a ele, escreve essa carta. É a carta mais calorosa do apóstolo, é conhecida também como a Carta da Alegria, porque fala muito desse tema, né? O título inicial, pelo menos da primeira parte do capítulo, é Plena Confiança em Cristo. Então, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler o texto e analisá-lo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Para quem não sabe, os cães eram animais extremamente desprezados no contexto judaico, muito por eles serem considerados impuros, muito por eles gostarem de comer carniça, sabe? Da mesma maneira, o apóstolo Paulo começa a atribuir a imagem dos cães, que eram impuros para a cultura deles, aos mestres judeus falsos, aqueles que, como a gente vai ver mais adiante, enalteciam demais a questão da circuncisão. Continuando a partir do versículo 3, pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então o que acontece? Diante de tantos falsos mestres e pessoas que desmereciam o ministério de Paulo, ele mesmo aponta aqui fatos incontestáveis. Ele é hebreu dos hebreus, cujos próprios pais eram zelosos com a lei de Moisés, que o circuncidaram ao 8º dia de vida, um fariseu que, assim como diz a etimologia da palavra, um separado do restante, combatendo
Assim, muitos que diziam o contrário por ele ser de Tarso, né? Eles desmereciam o ministério dele, falando que ele não era um hebreu, um judeu verdadeiro. Paulo foi até mesmo perseguidor da igreja, assumindo um zelo muito maior do que os padrões judaicos da época, muito maior do que os necessários para ele assumir. No tocante à justiça que está na lei irrepreensível. O que isso quer dizer? Paulo obteve tudo que a lei podia oferecer. E o que ele faz com isso? Não que haja desprezo pela lei dada por Deus, mas ele reconhece que existe ali uma falta de produção da justiça diante de Deus, e não somente dos homens. Vai ficar mais claro, vamos ali para o versículo 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo faz aqui uma avaliação da sua vida anterior. Quem ele era, tudo que tinha conquistado, tudo que as suas próprias mãos faziam. E tudo isso ele deixa para trás, para se ter o prazer de conhecer a Cristo, de ganhar a Cristo. Paulo conclui que tudo é lixo diante do privilégio de conhecer a Cristo. Tudo é esterco, e esterco só serve para, sei lá, adubo, para fazer plantas crescerem. Que Deus nos guie a enxergar as coisas da nossa vida como descartáveis, diante da glória dele, para que possamos crescer. Que nossos ídolos sejam despedaçados para que ele ganhe espaço em nós. E aqui eu chamo vocês para refletir um pouco sobre a vida anterior de vocês. Talvez vocês não fossem fariseus, mas um dia tinha um povo que conseguiu sair da escravidão do Egito, o povo hebreu. Eles viram o Senhor deles, o Deus deles, abrir o Mar Vermelho. Eles passaram por meio do mar e quando chegaram no deserto, na hora que eles começaram a enfrentar as dificuldades do deserto, eles começaram a sentir falta. Não do maná que eles recebiam do céu, não da presença do Senhor, não de ver as obras milagrosas de Deus, mas dos petiscos do Egito. Às vezes nos deparamos com situações, com dificuldades, com ventos de doutrinas, que ao invés de nos levarem a um lugar de humilhação, de se ajoelhar na presença do Senhor, de sentir saudade de estar junto do conforto do nosso Deus, a gente sente saudade do nosso pecado, a gente sente saudade do mundo. Ou talvez seja o contrário, você seja um religioso, assim como os fariseus de fato, competindo com o restante dos seus irmãos para ver quem é mais cristão, ou mesmo tentando ganhar o céu por obras, com a força do próprio braço. Que não nos esqueçamos que existe um, que hoje está ressuscitado e assentado à direita do Pai, mas que um dia ele teve os braços abertos no madeiro da cruz, e chama todos para se tornarem cordeiros de Deus. Não há mérito no Evangelho. Paulo, como é que você estava alegre, você estava na cadeia? Meu Deus, o que foi que você viu no caminho de Damasco para que tudo fosse descartável dessa maneira? Continuamos no versículo 10 e 11. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele, em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Somos chamados para conhecer a Deus. A nossa missão é fazê-lo conhecido. Esse Jesus, o Verbo que se fez carne, morreu e ressuscitou. E um dia ele vai buscar a sua igreja. E aqui então Deus nos convoca a viver sem mais barreiras culturais como antes acontecia. Muito bem pontuado em Efésios 2, versículo 11 a 13. Agora somos co-cidadãos dos céus. Como diz em Efésios 2, versículo 19. Cidadãos do céu que agem como verdadeiros circuncisos no coração. O que é ser circunciso no coração? É adorar a Deus em espírito e não pelas obras da carne. Nos regozijando em Cristo, crendo que Ele é o maior tesouro que temos. E sem a confiança na carne, nos valores e obras da humanidade que não são movidos pelo Espírito Santo. E aqui a gente vai entrar agora na segunda parte desse capítulo, cujo título aqui na minha NVI é Prosseguindo para o Alvo. Só vou beber um copo d'água aqui, peraí, só um segundo. Como eu dizia, a nossa missão aqui é viver como ele viveu um dia. Prosseguindo para o alvo.
daqui para frente o Paulo vai nos chamar a imitar o seu exemplo. Então no versículo 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Gente, Paulo reconhecia a sua imperfeição, a sua necessidade de crescimento. Ele também trata a sua relação com a vida cristã, com a disciplina, com o cuidado de um atleta, talvez de um jogador de futebol. Ele traz essa alegoria, chamando a soberana vocação de Deus como um prêmio dado ao fim de uma competição. Esse é o nosso alvo, prossigamos em direção ao alvo, prossigamos não tirando os olhos do Senhor. Versículo 15 e 16. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tudo aqui parece apontar que esses dois versículos são direcionados principalmente aos falsos mestres, que se achavam perfeitos em tudo. Ele orienta esses falsos mestres a manterem a vida em ordem, como soldados marchando para um mesmo lugar. Se você se considera um cristão maduro, cuide para que você não caia. Ande, zele pela ordem com o restante do corpo de Cristo. Paulo nos traz essa visão de unidade. No versículo 17 ao 19. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes dissemos repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Primeiro aqui Paulo encoraja os cristãos. Ele diz, sigam meus exemplos, sigam o meu exemplo, sejam meus seguidores. Ele tem a confiança de que estava vivendo corretamente diante de Deus e dos homens. E logo depois temos o único registro na Bíblia, em toda a Bíblia, de Paulo chorando. E ele chora aqui por aqueles que se enchem de si, de orgulho por suas habilidades espirituais, ao invés de confiar em Cristo. Não se esqueçam que o próprio Jesus afirma que naquele dia muitos lhe dirão, mestre, em seu nome não expulsamos demônios, não fizemos milagres, profecias, parafraseando aqui Mateus 7, versículo 22 e 23. Essas pessoas que se fala no versículo não são necessariamente pessoas que erraram profecias, que fizeram falsos milagres ou mesmo que expulsaram falsos demônios. Não há uma condenação da veracidade dessas obras. Ainda assim, a esse Jesus diz, não vos conheço. Embora o texto não deixe explícito, eu creio que é possível fazer milagres, acertar todas as profecias, expulsar demônios e ainda assim errar o alvo. É necessário humildade para se apegar à graça de Cristo. Mateus 5, versículo 3. Esses que se enchem de orgulho estão tão cegos e perdidos em si mesmos que rejeitam a graça, aceitam outro evangelho sem nem ao menos se dar conta disso. É motivo de chorar, é motivo de pena. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nunca venhamos a ser essas pessoas cheias de orgulho, que Paulo chama de inimigos da cruz. Esse sangue derramado, não. Ele não foi suficiente para me salvar, eu preciso que as minhas obras completem a minha salvação. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa tirar da nossa vista as escamas que nos impedem de acertar o alvo, de ver aquilo que realmente importa, de não fazer da cruz de Cristo algo pequeno. O sangue derramado foi caro demais. Paulo descreve os inimigos da cruz de 4 maneiras. Primeiro, o fim deles é a destruição.
Entendo, a nossa natureza é caída, somos pecadores desde o ventre, como diria o salmista no Salmo 51, versículo 4 e 5. Não sei quem te disse que o inferno não é real, galera, mas saiba que o juízo está preparado para todos aqueles que não se apegam a Cristo, que não confessam Ele como Salvador. Até que Jesus nos encontre, somos merecedores da ira de Deus. Segundo, o Deus deles é o ventre. Eles buscam saciar a si mesmos, os próprios estômagos. Eles correm atrás das riquezas dessa vida, dos prazeres efêmeros. No caso dos falsos mestres, se apegam à lei e às restrições alimentares, quase que estabelecendo níveis espirituais por não comer certos tipos de alimento. Entendo, não somos melhores do que ninguém em nada que fazemos. Nem mesmo no jejum, perdeu-se hoje a cultura de se esforçar para esconder o jejum. Eu falo por mim quantas vezes eu fiz questão de contar as minhas boas obras ao próximo. Que galardão me resta no céu para as coisas as quais eu fiz questão de exibir? Que possamos nos esforçar para que de fato a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Mateus 6, versículo 3 e 4. Terceiro, a glória deles é a vergonha. Aqui Paulo parece se referir a uma vergonha da nudez, apontando para a ênfase que eles davam à circuncisão. Como eu tinha dito no começo, eles se glorificavam por ser circuncidados. Que Deus tenha misericórdia de nós e quebrante o nosso coração, a ponto de recusarmos querer a glória da religiosidade, do desejo de ser maior que o irmãozinho, que a irmãzinha. Meu irmão, minha irmã, não é na força do seu braço que Deus possa nos usar. Que Deus possa nos usar para levantar outros. E principalmente levantar o próprio nome dele. Para glorificar o nome dele nessa terra. Que nossa glória seja nas mansões celestiais e não nesse plano perecível. Quarto, eles só pensam nas coisas terrenas. Eu pergunto para você, a sua mente tem vagado apenas no momento presente? Apenas nas preocupações do amanhã? Não se esqueça que um dia estaremos na eternidade junto daquele que é fiel. Eu vou beber mais um gole de água aqui, galera. No versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aqui Paulo fala da nossa cidadania, que não é aqui na terra, mas de uma pátria muito maior. Nesses instantes, agora, nesse momento, dezenas de países comemoram a sua cidadania em um evento esportivo, exercendo patriotismo e orgulho de suas bandeiras. Da mesma forma, os filipenses se orgulhavam da cidadania romana, e Paulo os convidava a olhar para além dos montes, para além daquilo que é perecível. O Império de Roma é perecível, não vai durar para sempre, é o que ele dizia para os filipenses. Os atletas daquela época também. De igual modo, hoje o Brasil, os Estados Unidos, o México, o Japão, todas essas nações vão passar. Contudo, ainda prestarão contas, a única nação que não perecerá. Os tronos de outros reis estão todos quebrados no chão. Todos se rendem diante do Rei dos Reis. Naquela época chamavam o imperador romano de Salvador. As cidades se mobilizavam, paravam para recebê-lo. Mas na verdade ele não tinha poder para salvar ninguém. Mas existe um que tem poder para salvar. E que vem a passos largos para tomar o que é seu. Somos convidados então a exercer a nossa cidadania celestial, crendo que os dias das potestades e principados estão contados, que o seu domínio tem hora marcada para acabar. Hoje somos como os peregrinos forasteiros no mundo, exilados em terras distantes, longe da linda pátria, cansados e abatidos pelos problemas do mundo, com saudades de um país que ainda não é aqui, de um lugar que foi colocado em nossos corações pelo Espírito Santo, mas que os nossos olhos ainda não tiveram prazer de ver. Eu não sei se é dessa maneira que você está aqui hoje, abatido pelos problemas, pela pressão, pelo fardo. Independente disso, Jesus nos convida ao seu descanso. Em uma era de distrações, Ele nos diz para não ficarmos hipnotizados pelas belezas efêmeras, mas lembrar de uma promessa de que um dia
um belo dia voltaremos do exílio. Talvez daqui a um tempo eu não esteja aqui, nem o Bruninho, nem o Dallas, nem o Kai, nem nenhum de nós. Mas eu quero crer que todos poderemos nos reencontrar no grande banquete do noivo. Talvez o Brasil até não ganhe hoje, mas nós temos um motivo muito maior de alegria. Esse corpo perecível é capacitado pelo Espírito Santo para caminhar em um processo de santificação, até o dia que seremos transformados, glorificados. Habitaremos para sempre ao lado do nosso Cristo. Em Cristo Jesus, todos somos campeões. E a nossa vitória já está decretada. Gente, é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. E toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. E é isso aí, vamos aproveitar esse momento de comunhão entre nós aqui. Deus abençoe, Bruninho.